Amém. Que alegria estar aqui com você nessa manhã, celebrando esse dia que o Senhor preparou. Amém? Hoje, durante os 3 cultos, eu vou estar ali na frente. O livro está disponível na Bookstore. Você pode passar lá, garantir o seu. Eu estou lá fazendo dedicatórias e vai ser uma alegria te dar um abraço, a gente celebrar juntos. Já recebi várias pessoas agora ali no primeiro culto. E olha, eu estou com um exemplar aqui que eu quero abençoar alguém aqui nessa manhã. Quem quer ganhar esse livro aqui? Vamos ver, vamos ver. Olha só, vou te fazer uma pergunta aqui. Quem acompanhou o devocional de 14 dias que eu fiz lá no meu Instagram? Você assistiu um dia, ouviu alguma coisa? Levanta a mão aí, só para ter uma ideia aí. Tem umas 2 pessoas. Você que de alguma maneira foi abençoado, alguma coisa que você recebeu lá nessas mensagens, que você possa compartilhar. Você chegar aqui, o primeiro que chegar aqui e compartilhar algo, esse livro é teu. A Laís, chega aqui, Laís. Compartilha aí. Gente, eu vi uma coisa muito linda lá e até pedi para o pastor fazer um corte depois para a gente poder compartilhar no Instagram. Que ele diz o seguinte, ele estava com uma corda e ele falou assim, imagine que essa corda é infinita. E tinha um pedacinho assim, pintado de amarelo. Ele falou, isso daqui é a vida que a gente está vivendo aqui na Terra. Mas nós temos uma eternidade inteira para pensar em viver. E muitas vezes a gente vive só focado aqui, no hoje, no agora, no terreno. Sendo que a nossa vida não é aqui, nossa vida é na eternidade. Obrigado. Deus abençoe a tua vida. Isso aí. Essa vida aqui é passageira, a gente vai falar sobre isso. Obrigado, Laís, por compartilhar essa analogia da corda, né? A nossa vida é eterna, a gente não pode perder tempo com aquilo que Deus não nos chamou para fazer, não perder tempo com as coisas dessa terra. A gente vai compartilhar um pouquinho. O livro é sobre isso. Essa mensagem de eternidade foi a mensagem que marcou a minha vida. Então, escrever sobre isso é escrever sobre aquilo que transformou a minha existência. O dia que eu entendi isso, mudou completamente a minha forma de viver. Eu nasci em berço cristão. Minha família toda é cristã. Graças a Deus, desde pequeno, eu fui ensinado nas Sagradas Letras. Mas existiu um momento, um marco na minha vida, quando eu tinha lá meus 17 anos, que eu tomei uma decisão de fato por Jesus. Porque filho de crente não é crentinho. Há um momento na vida que a gente toma uma decisão. E foi nesse momento que a mensagem do céu entrou no meu coração, a mensagem do eterno, e eu passei a enxergar as coisas de maneira totalmente diferente. E nesse livro eu transbordo um pouquinho daquilo que Deus plantou lá no meu coração. O livro, as pessoas perguntam, quanto tempo você levou para escrever? Na verdade é uma vida, né? É uma mensagem de uma vida, é algo que vem dos céus. E até para escrever o livro, eu estava tipo Gideão e o novelo de lã, sabe? Aquela história. Gideão colocou o novelo para fora lá, Senhor, você é do Senhor mesmo. Amanhã tem que estar tudo molhado, o novelo seco. No outro dia de novo, agora o novelo tem que estar molhado, a grama seca. Eu estava tipo Gideão ali, Senhor, eu devo escrever um livro? Porque eu não quero perder tempo escrevendo um livro, dá trabalho, né? Dá bastante trabalho. Se não for do Senhor, eu quero que seja uma direção clara. E no ano passado, em julho, o Senhor me deu uma direção clara. Claramente era do Senhor para eu começar a escrever esse livro. A gente estava aqui numa conferência sobrenatural. Teve um momento ali que a gente se dividiu em duplas. E a gente tinha que orar e entregar uma palavra para outra pessoa, né? E aí eu estava junto com o Brian, não sei se o Brian está aqui agora pela manhã. E o Brian orou junto comigo e daí ele entregou uma palavra. Pastor, eu não sei se faz sentido para você, mas eu oro aqui e eu vejo você escrevendo cartas. E essas cartas vão para muitas pessoas e abençoam muitas vidas. E eu, uau, faz todo sentido. Estou com desejo de escrever um livro, estou pedindo confirmação de Deus. Faz todo sentido. No outro dia, uma outra pessoa, a Camila Loiane, que é uma jovem que a gente pastoreia ali do Fire, e ela veio até mim e falou, pastor, sonhei com você essa noite, você estava lançando um livro, e o nome era O Céu Não É Aqui. Ela me deu até o título do livro. Eu falei, uau, faz todo sentido. É o tema que está no meu coração, é a eternidade, é sobre o céu. Deus me deu o título do livro. Mas não parou por aí. No outro dia, em casa, sozinho, no meu tempo devocional pela manhã, eu estava lendo um livro do pastor Hernandes Dias Lopes, De Pastor a Pastor, um livro muito bom, recomendo a leitura.
Estava no capítulo 8, se eu não me engano, a hora que eu abri, primeira linha do capítulo, está marcado lá a data e a hora. Você não sabe o que está escrito. O céu não é aqui. Na primeira linha, na primeira leitura que eu fui fazer. Eu falei, Senhor, eu entendi, Senhor. Você pode dar um aplauso para Jesus? Vem dele, por ele, para ele. Então eu estou muito feliz, eu tenho plena convicção, não é sobre mim, não é uma mensagem minha, a mensagem é maior do que o mensageiro. Eu sou apenas um veículo, apenas um transportador, apenas uma ferramenta, apenas um canal. A mensagem vem dos céus, foi claramente confirmada pelo Senhor. Então eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida, vai abençoar a igreja. Eu tenho certeza que assim como o Senhor mostrou, vai tocar muitas vidas, porque é a mensagem sobre aquilo que realmente importa nessa vida. Aquilo que é eterno. Eternidade. A gente não para pensar muito sobre isso, né? Vamos falar a verdade. Tem tantos boletos chegando, né? O mês nem virou ainda e já está chegando os boletos do próximo mês, já estão te lembrando das suas obrigações. São tantas responsabilidades, tantos clientes para você atender, tantas pessoas para você visitar, tantas tarefas, tantos compromissos gritando com ímpeto de urgência. E é assim a nossa vida, a gente não para pensar muito sobre o céu, sobre a eternidade. Eu preciso resolver as coisas aqui e agora. Mas assim como a Laís bem lembrou, o aqui e agora é tão rápido, é tão passageiro. Não faz sentido a gente gastar a nossa vida, energia, tempo, recursos e talento por aquilo que vai ficar aqui. Por aquilo que vai passar, por aquilo que é transitório, passageiro, não faz sentido. Precisamos viver por aquilo que é eterno. A verdade é que muitos de nós estamos vivendo no modo soneca. Sabe o modo soneca do celular? Quem já se atrasou para um compromisso aí porque confiou no soneca? Vai, confessa aí, confessa aí. Você foi lá mais 5 minutos, de repente, meu Deus, perdi o horário. Você chega atrasado, sai correndo. Muitos de nós estamos vivendo no modo soneca, espiritualmente falando. Não paramos para pensar naquilo que de fato importa, a eternidade. Aquilo que é invisível aos olhos. O apóstolo Paulo escreve em Romanos 13, 11 e 12, chegou a hora de vocês despertarem do sono. É tempo da gente despertar do sono. Porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando, o dia se aproxima. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e revistamo-nos da armadura da luz. Chegou a hora de despertar. Repita isso comigo. Chegou a hora de despertar. É hoje, é nessa manhã. Deus te trouxe aqui para isso, é um despertar. Para aquilo que é verdadeiro, aquilo que realmente tem valor, aquilo que é prioridade. Despertar do sono. Jesus também alerta sobre isso. Ele alerta sobre não fazermos dessa vida aqui na terra o nosso foco. Não colocarmos toda a nossa energia, recursos, talento, desperdiçando aqui naquilo que vai ficar. Ele fala sobre isso lá em Mateus 6, 19 a 21. Não ajuntem tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, onde os ladrões roubam e furtam, mas ajuntem tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, onde os ladrões não arrombam nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, ali estará seu coração. Onde é que está teu coração? Onde é que está seu tesouro? Será que você tem gastado a sua vida para construir um céu aqui na terra? Algo apenas para essa terra? Será que você tem gastado a sua energia, tempo, talento para algo que vai ficar aqui nessa terra? Onde está o seu tesouro? Quando a gente entende o céu, quando a gente entende que aqui é só uma passagem, a nossa vida é reorganizada. Nossas prioridades mudam. Nossos valores são reorganizados. A maneira da gente relacionar com as pessoas muda. Você passa a ser mais intencional, a valorizar mais as pessoas. A maneira de lidar com o dinheiro muda. Você passa a ser muito mais generoso. A maneira de lidar com as tarefas muda. Você passa a priorizar Deus, a sua família, aquilo que de fato importa. O apóstolo Paulo fala sobre isso lá em Filipenses 3, 7 a 11.
Contudo, que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, eu considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus. Uau, olha o que ele está falando aqui. O que para mim era lucro, as coisas desse mundo, que os homens julgam como lucro, como algo de valor, como sucesso, passei a considerar tudo como perda. Considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por quem eu perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco. É isso mesmo que ele está falando aqui. Eu as considero, as coisas desse mundo, como esterco, como adubo, para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele. Esse é o desejo de Paulo, alguém que foi tomado pelo céu. Meu irmão, que você seja tomado pelo céu nessa manhã, que cada um aqui nesse auditório seja tomado pelo céu, perspectiva do céu, da eternidade, daquilo que de fato tem valor, e não as coisas dessa terra, que diariamente o mundo tenta sufocar e puxar a sua atenção. Não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem por meio da fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo, o poder da ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, tornando-me como Ele na sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Quero conhecer a Cristo. Esse tem que ser o desejo do nosso coração. Quando a gente é tomado pelo céu, esse é o desejo, é a prioridade do nosso coração. Quero conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. Sabe, existe no nosso coração uma inquietação que nada, absolutamente nada nesse mundo pode preencher. Pare para pensar um pouco. Por exemplo, um jovem, ele anseia um relacionamento. Talvez você aqui está inquieto por um relacionamento, por alguém. De repente você conquista aquela pessoa, Deus te dá aquela bênção, mas vai passar um tempo e a inquietação vai voltar. Vai passar um tempo e a inquietação volta, você deseja outras coisas. Nunca algo aqui nessa terra nos satisfaz completamente. Talvez seja uma aspiração na sua carreira, um crescimento profissional. Talvez seja uma casa, um carro, e você conquista aquilo, mas vai passar um tempo e a inquietação volta, porque não há nada nessa terra que complete o nosso coração. Sabe por quê? Eclesiastes 3:11 diz que Deus plantou no coração do homem um anseio pela eternidade. Deus plantou no seu coração uma inquietação pelo eterno, um anseio por aquilo que é eterno, e somente o eterno nos satisfaz. Isso quer dizer que somente nele nós temos plena satisfação, somente Ele nos completa. Entender o céu, entender que a vida é eterna, entender a eternidade. É somente isso que traz paz e completa o nosso coração, somente isso satisfaz o nosso coração. C.S. Lewis escreveu: se encontra em mim um desejo que nenhuma experiência nesse mundo pode satisfazer. A explicação mais provável é que fui feito para outro mundo. É sobre isso. Você não é daqui. Você é um cidadão dos céus. Você não é desse lugar. Você veio do céu e para o céu você vai voltar. Se existe em mim um anseio que nada nesse mundo nos satisfaz, e é verdade, isso significa que você foi feito para outro lugar. Você foi feito para o céu. C.S. Lewis também fala que tudo que não é eterno é eternamente inútil. Aquilo que a gente faz, a maneira que a gente vive, se não está apontando para a eternidade, se é apenas para essa terra, aquilo que você está construindo, é inútil. E o céu não é aqui sobre isso. Eu quero falar rapidamente três coisas aqui para a gente refletir. E a primeira coisa que eu quero falar com você é 3 lentes que você precisa enxergar a vida. Há um óculos que você precisa colocar, são 3 lentes que você precisa, a partir de hoje, conduzir a sua vida, e com base na palavra de Deus, são 3 princípios, 3 lentes que a gente encontra na palavra de Deus. E a primeira é que a vida é breve. A vida aqui é breve.
Jó escreve, Jó 8, 9, os nossos dias na terra não passam de uma sombra. Salmos 39, 4, Senhor, mostre-me o fim da minha vida e o tempo que me resta aqui na terra. Mostre-me como a vida é curta e me faça conhecer a minha fragilidade. Em Salmo 119 e 19, estou apenas de passagem aqui na terra, sou um viajante e preciso dos seus mandamentos para me orientar. Eu não sei se você já perdeu alguém muito próximo de uma maneira repentina. Eu já perdi. Perdi um amigo uma vez. A gente estava jantando num sábado à noite, rindo, se divertindo, e no outro dia eu recebo a notícia. Ele morreu num acidente. Tão novo, tão rápido, fatal, repentino, inesperado. A vida é breve. A vida aqui é uma sombra, como Jó escreve. Tiago vai escrever também que a vida é como um vapor, é como uma neblina, ninguém sabe o dia nem a hora. Nenhum de nós sabe, somente Deus. É por isso que a gente tem que viver de tal maneira que possamos estar prontos para partir. Você está pronto? Se Deus te chamar hoje? É forte, né? Mas é a maneira que a gente tem que viver, sem pendências. A gente precisa estar pronto para, se Deus chamar, se encontrar com Ele. Porque a vida é breve, a vida é passageira, a vida é rápida. Nos poucos anos que a gente tem aqui, entender isso muda a maneira de viver. Você não quer mais perder tempo com aquilo que Deus não te chamou para fazer. Eu relutei para escrever o livro porque eu queria saber se realmente era algo de Deus. Eu coloquei algo no meu coração, eu não vou perder tempo com aquilo que Deus não me chamou para fazer. Eu só quero fazer aquilo que Deus me chamou para fazer, isso muda tudo. Entendendo que a vida é breve, você passa a viver de maneira muito mais urgente, não pelas suas coisas, pelos seus planos, mas pelos planos de Deus. Não pelos seus projetos passageiros, fúteis, mas pelos projetos eternos, aquilo que é de Deus. Segunda lente que você precisa colocar é que a vida é mordomia. A vida é mordomia. Mas não é aquela mordomia que a sua mãe falava, ei, que mordomia, hein? Só no sofá. Aí. Não, a vida é mordomia, quer dizer que nós somos mordomos. E o mordomo, você sabe, ele é um governante. Ele administra os bens de uma casa. Deus te confiou dons, recursos, talentos para administrá-los. Você não possui nada aqui nessa terra. Já parou para pensar nisso? Você não possui de fato nada. Deus apenas permite que você use as coisas por um tempo. Seus 90, 120 anos que você vai viver aqui. Você apenas pode usar as coisas por um tempo, a casa que você tem, o carro que você tem, a roupa que você está usando, você vai usar por um tempo. Você não possui nada. Você veio sem nada e vai embora sem nada. Nu viemos para esse mundo e nu voltaremos. Do pó viemos, ao pó voltaremos, não levamos nada. Você só usa as coisas, você não possui nada. A gente precisa ter essa mentalidade. Salmos 24:1, do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem. O que você tem que não tenha recebido, e se o recebeu, por que se orgulha como se não tivesse recebido? 1 Coríntios 4:7. O que você tem que não tenha recebido de Deus? E se você recebeu, por que se orgulha como se fosse seu? Por que se apegar tanto com as coisas, com os bens, com o dinheiro, com as riquezas? Por quê? A parábola dos talentos, Jesus ensina sobre isso, Mateus 25. Eu não vou ler essa parábola inteira aqui, você conhece. Mas um senhor, ele sai em viagem, ele distribui talentos aos seus servos. E ao final daquela viagem, ele retorna, ele vai prestar contas. Ele pede que os servos prestem contas daquilo que eles fizeram com os talentos que haviam recebido. E aqueles que multiplicaram os talentos, o Senhor chama servo bom e fiel. Servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Mateus 25, 14-30. Olha, é sobre isso. Um dia nós temos de prestar contas diante de Deus. Todos nós. Sobre o que fizemos com o nosso tempo, sobre o que fizemos com os nossos recursos,
sobre o que fizemos com os nossos dons e habilidades, nós vamos prestar contas. De que maneira você tem vivido? Como um bom mordomo, dispenseiro? Ou vivido por si? Vivido pelos seus projetos terrenos? De que maneira você tem vivido? Coloque essa lente. A terceira lente é que a vida é provação. Sim, a vida aqui é uma provação. Sabe por quê? Porque Deus está mais preocupado com o seu caráter do que com o seu conforto. Ele está mais preocupado com o tipo de pessoa que você está se tornando do que com o seu conforto. Tiago 1,12 escreve: bem-aventurado o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Jesus fala lá em João 16:33, nesse mundo vocês terão aflições, contudo tenham coragem ou tenham bom ânimo, eu venci o mundo. E Romanos 8:28, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem de todos aqueles que amam a Deus, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Sabe, entender sobre o céu, sobre a eternidade, dá sentido às nossas dores aqui na terra. Quando você coloca essa lente da provação, a sua dor passa a ter sentido. Você entende que há propósito naquilo que você passa. Ei, tem um propósito naquilo que você está enfrentando. Você está talvez enfrentando uma luta muito difícil nesse exato momento, um problema, uma situação intransponível a olhos humanos. Há um propósito na dor, há um propósito no sofrimento, e tudo está cooperando para o seu bem. Essa é a verdade do Evangelho. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus está formando a imagem de Cristo em você. Há propósito na dor. Glória a Deus. Deus está muito mais interessado no tipo de gente que você está se tornando, do que do seu conforto. Coloque essa lente, enxergue a vida nessa perspectiva. A segunda coisa que eu quero compartilhar com você é sobre o erro de tentar construir um céu aqui na terra. Muitas pessoas estão gastando a sua vida tentando construir um céu onde ele não foi projetado para existir. O céu não é aqui. Francis Chan escreve que o nosso maior medo não deve ser o fracasso, mas ser bem-sucedidos em algo que não tem relevância alguma para a eternidade. Esse deve ser o medo da nossa vida. Prosperar, crescer, mas aquilo não ter importância alguma na porta do céu. Uau! Isso precisa incomodar você. Esse tem que ser o medo do nosso coração. Jesus conta uma parábola lá em Lucas 12, a parábola do rico insensato. Esse homem tinha prosperado muito, ele era um fazendeiro, prosperou muito, a safra foi magnífica. Ele olha para tudo aquilo, ele olha para os seus celeiros, ele fala, eu não tenho onde guardar essa safra. Eu vou ter que derrubar os celeiros, vou construir outros maiores, e agora eu vou descansar, eu vou comer, eu vou me alegrar, vou saborear, desfrutar, viajar, aproveitar, minha aposentadoria está guardada. E aí Deus fala para ele, seu louco, seu tolo, insensato, essa noite você vai morrer. E aquilo que você guardou aí, para quem será? Assim é a vida daqueles que ajuntam riquezas para si, mas não são ricos para com Deus. É loucura, é tolice, é insensatez. Jesus não condena o fato do rico ser rico. Ele condena o fato do rico não ser rico para com Deus. E esse é o problema. Essa é a questão. Não há problema algum em você prosperar financeiramente. Prospere, meu irmão. O problema é você só prosperar financeiramente. É você não ajuntar riquezas nos céus. É se encontrar vazio diante da eternidade. Esse é o problema. É disso que o nosso coração precisa ter medo. Se há um medo que a gente precisa ter, é o medo de se encontrar vazio diante da porta do céu. Tem uma relação direta entre a forma que você lida com o dinheiro e a sua vida espiritual. Eu escrevo um pouco sobre isso no livro. A maneira como você lida com as riquezas desse mundo determina o quanto Deus pode confiar a você
as verdadeiras riquezas, que não são terrenas, são celestiais. Riqueza de verdade é celestial, é eterna, é espiritual. Tentar construir um céu aqui nessa terra é ser aprisionado pela falsa sensação de segurança do dinheiro. Quando você começa a colocar sua segurança no dinheiro, naquilo que você está construindo, você está sendo aprisionado, tentando construir um céu aqui na terra. A estabilidade promovida pelo dinheiro. A promessa do dinheiro, como Jesus narra nessa parábola, lá em Lucas 12, aquele fazendeiro olha para tudo aquilo, e a promessa do dinheiro é descanse, descanse, coma e beba, desfrute. É uma falsa estabilidade, uma falsa segurança. Porque verdadeira segurança vem somente de Deus. Davi escreve em Salmos 4:8, só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Somente em Deus. Não tem problema você prosperar, mas jamais coloque a sua segurança no dinheiro, no patrimônio, no quanto que você juntou lá no CDB, na previdência privada. Tudo isso é instável, passageiro. A tua segurança tem que estar em Deus e não no saldo da tua conta bancária e não no teu negócio que está prosperando. A tua segurança tem que estar somente em Deus. Só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. É isso. Não tente construir um céu onde ele não foi projetado para existir. Sabe quem é o homem mais miserável desse mundo? É aquele que tem tudo, mas não tem Deus. Esse é o homem mais miserável. Se o êxito aqui na terra for a nossa única meta, a gente vai se encontrar vazio diante da eternidade. Jesus alerta lá em Marcos 8,36, de que adianta o homem ganhar o mundo, mas perder a sua alma? Tudo é vão, inócuo, não vale nada. Viva por aquilo que é eterno. Se as suas riquezas aumentam, não ponham nelas o coração. Salmo 62:10. Prospere, avance, conquiste, mas nunca coloque o coração nessas coisas daqui que são passageiras, transitórias. Coloque os seus olhos, fixe os seus olhos naquilo que é eterno, naquilo que é invisível, mas é eterno. Amém? E por último, o último tópico que eu quero trabalhar com você aqui nessa manhã, é que nós somos peregrinos em terra estrangeira. Você pode repetir isso? Pode repetir isso, por favor? Somos peregrinos em terra estrangeira. E Hebreus vai falar muito sobre isso, sobre como essa terra aqui não é a nossa casa, como essa terra aqui não é a nossa pátria, não temos aqui uma cidade permanente. Hebreus 13:14, pois não temos aqui nenhuma cidade permanente, mas buscamos a vindoura. Não é aqui a nossa casa, o nosso lar, a gente está só de passagem. Ficamos aqui só por um período, só por uma etapa, só por um tempo. E o que a gente faz aqui reflete na eternidade. Filipenses 3:20. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ei, a nossa cidadania está nos céus, nós somos cidadãos dos céus. Você é um cidadão do céu. É por isso que nada nesse mundo te satisfaz. Você veio do céu e para o céu você vai voltar. Lá é a sua pátria, lá é a sua casa, lá é o seu destino. Quem tem um destino para chegar, não se apega às coisas no meio do caminho. Não fica ali se gloriando com as coisas no meio da estrada. Quem tem um destino para chegar, não se apega com o caminho, com a estrada, porque sabe onde quer chegar. Você é um peregrino, você está aqui só de passagem, essa vida aqui é temporária. Essas afirmações que eu acabei de ler aqui, elas são extremamente profundas, elas mudam tudo. Valores, prioridades, muda a maneira que você lida com o dinheiro, muda suas relações. Você passa a entender que nada nessa vida é sem sentido, tudo tem um significado eterno. Na galeria dos heróis da fé, lá em Hebreus 11, ele escreve, ele narra
a vida de vários homens e mulheres que foram verdadeiros heróis na sua caminhada. E sabe qual é a particularidade, a essência, aquilo que é singular, aquilo que é comum entre eles? Todos eles tinham no seu coração a expectativa pelo céu. Todos eles entendiam que estavam aqui só de passagem, que eram peregrinos. Hebreus 11:13, reconheceram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Estrangeiros e peregrinos. Hebreus 11:16, desejavam uma pátria superior, isto é, a celestial, pelo que também Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, pois lhes preparou uma cidade. Eles não desejavam uma pátria aqui nessa terra, eles desejavam uma pátria celestial, superior, eterna. O nosso coração precisa desejar isso, precisa desejar o céu. Que falar de Abraão, por exemplo? Abraão é o arquétipo do peregrino. Alguém que saiu da sua terra para um lugar desconhecido, ele não tinha um mapa, ele tinha apenas uma palavra. Abraão viveu toda a sua vida em tendas. Ele nunca construiu uma casa permanente. Ele prosperou muito, sim, mas ele nunca construiu uma casa permanente. Ele viveu em tendas durante toda a sua vida, porque ele esperava pela casa permanente celestial. Que falar de Moisés, que renunciou o Egito, ele poderia viver no palácio a sua vida toda, desfrutando as delícias de Faraó, mas ele escolheu viver por aquilo que é eterno. Ele abriu mão de estar num palácio, de viver o melhor dessa terra, para viver uma vida com Deus, para viver o propósito eterno. O que falar de Davi? Davi teve pelo menos 2 oportunidades de matar Saul, mas ele não o fez. Ele teve a oportunidade de pegar aquela coroa antecipadamente, a coroa terrena, mas ele não o fez, porque o que ele desejava mesmo era a coroa celestial. Não era aquela coroa ali que ele poderia rapidamente colocar na sua cabeça, não era aquilo que importava para ele, era ser aprovado por Deus. O que falar de Paulo? Paulo, um homem que aos olhos humanos é um fracassado. Morreu, não tinha nada depositado no CDB, não tinha previdência privada, não tinha patrimônio ou bem algum. Morreu degolado. Seus últimos 5 anos foi numa prisão. Sofreu 3 naufrágios, foi apedrejado. Mas ele encerra a vida, sabe como? Combati o bom combate. Completei a carreira, eu guardei a fé. E a coroa da vida me está guardada, e não somente a mim, mas também todos aqueles que aguardam a sua volta, que aguardam o céu. Ei, isso precisa incendiar o teu coração. Paulo encerra a sua vida, ele fecha as cortinas da vida, não se lamuriando ou arrependido. Ele fecha as cortinas da vida feliz, sem ter bem algum, feliz, satisfeito, porque ele viveu por aquilo que é verdadeiro, aquilo que é eterno, aquilo que tem valor de verdade, aquilo que é permanente, e não aquilo que é transitório. Não gaste a sua vida, tempo, energia, recursos, talentos, suor e lágrimas por aquilo que é passageiro. Não desperdice a sua vida. Não desperdice a sua vida, não desperdice a sua vida. Essa mensagem é um despertar, esse livro é um despertar. Viva por aquilo que é eterno. Não quer dizer que você agora vai abrir mão de tudo e vai vir aqui morar dentro da igreja. Não quer dizer que você vai virar agora um missionário lá na Oceania, não. Mas aonde você está, onde Deus te plantou, a empresa que Ele colocou nas suas mãos, aquilo que Ele te confiou, você passa a enxergar numa outra perspectiva. Você passa a viver na perspectiva de Deus, na perspectiva do eterno. E isso muda tudo. Isso precisa incendiar teu coração nessa manhã. O apóstolo Paulo escreve, Romanos 8,18, eu considero que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que nós será revelada. Os sofrimentos que você está passando, e quem está escrevendo aqui é Paulo. Passou tudo isso que eu te falei aqui, ele olha para tudo isso e fala, eu considero que esses sofrimentos
não podem ser comparados com a glória que será revelada. Isso aqui precisa tocar teu coração. Eu considero que aquilo que eu estou enfrentando aqui não se compara àquilo que o Senhor preparou àqueles que o amam, com aquilo que Deus vai revelar no céu, com aquilo que é eterno. Meu Deus, incendeia nosso coração nessa manhã, Senhor. Quero chamar a banda, pode ir subindo aqui, e eu quero encerrar com essa frase do escritor de Por que tarda o pleno avivamento? Se você não leu, leia esse livro também. Leonard Ravenhill, ele escreveu 5 minutos dentro da eternidade. Presta atenção. 5 minutos dentro da eternidade. E eu creio que cada um de nós desejaríamos ter sacrificado mais, orado mais, amado mais, suado mais, agoniado mais e chorado mais. 5 minutos. Quando você atravessar para o outro plano, quando você entrar nos céus, 5 minutos. Você vai olhar para trás e falar, meu Deus, por que eu gastei tanto tempo com aquilo que não importava? Por que eu gastei tanto tempo com os meus projetos? Por que eu gastei tanto tempo com aquilo que ia ficar? Eu devia ter me doado mais, eu devia ter me sacrificado mais, eu devia ter orado mais, eu devia ter amado mais, eu devia ter suado mais, eu devia ter agoniado mais por aquilo que Deus se importa, eu devia ter chorado mais. Meu irmão, que essa chave vire do teu coração nessa manhã. Onde você está, onde Deus te plantou, que você comece a enxergar tudo de uma maneira diferente. Na perspectiva de Deus. O dia que eu entendi essa mensagem, a minha vida mudou completamente. Não é sobre estar em uma igreja, não é sobre servir no ministério, mas é sobre a maneira como você conduz a sua vida nessas lentes da eternidade. Você recebe essa palavra? Te convido a ficar de pé. Eu quero orar por você. Quero orar pela sua vida. O que eu fiz aqui foi um resumo. O livro tem 7 capítulos. Eu tentei resumir aqui em poucas palavras 3 capítulos. É uma mensagem que incomoda o nosso coração, a maneira como estamos vivendo. Nesse momento, feche seus olhos. Eu tenho convicção que o Espírito Santo ministrou, porque a palavra é dele, eu sou apenas um mensageiro. E fala com ele o que você precisa, a partir dessa perspectiva, reorganizar na sua vida. É reorganizar, a palavra essa é reorganizar a sua vida, as suas prioridades, os seus relacionamentos, os seus negócios. Não mais à luz do entendimento humano, das filosofias humanas, mas à luz da palavra eterna e verdadeira. Só tu, Senhor, tens as palavras de vida eterna. Reorganize agora o seu coração, a sua mente, as suas prioridades à luz do eterno. Onde você está, eu quero orar por você. Levante as suas mãos. Pai, o Senhor está vendo agora os corações quebrantados, as mãos levantadas. Espírito Santo, eu oro agora que o céu invada cada vida aqui nesse auditório. Eu oro agora que o céu invada cada coração, cada mão levantada agora, Senhor. Os teus filhos aqui reunidos, invada com a perspectiva do céu, invada agora com a perspectiva daquilo que é verdadeiro, daquilo que é eterno. Só tu, Senhor, tens as palavras de vida eterna. Não há filosofia humana, não há conhecimento humano, não há projeto de homens, não há nada nesse mundo, Senhor, que nos alinha à eternidade. É somente as tuas palavras, é somente o Senhor. Então vem, Senhor, e enche agora os teus filhos, enche a cada um com o céu, com o eterno, com o Espírito Santo. Incendeia os corações, que hoje seja um marco em nossas vidas, Senhor. Seja um marco, uma transformação, um ponto de virada, um ponto de mudança, de viver na perspectiva de Deus, de gastar nossa vida, nosso tempo, nossos recursos, nossos dons e talentos para construir
para construir algo que é verdadeiro, algo, Senhor, que é eterno, aquilo que de fato faz sentido na eternidade, ó Deus, porque o sucesso dos homens não é o sucesso de Deus, e nós queremos, Senhor, viver o sucesso de Deus, em nome de Jesus, amém, amém. Você pode dar um aplauso para Jesus, dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória pois a ele eternamente, amém, glória a Deus, aleluia, aleluia. Que você saia daqui nessa manhã incendiado, teu coração incendiado pelo céu. Vamos cantar essa canção.